Olá, paz e esperança para você. Mais uma semana juntos remotamente. Em breve estaremos juntos fisicamente. Como todos já sabem, nós estamos retornando no dia 19 de julho. Estamos pesquisando, conversando com os irmãos e, infelizmente, a maioria dos irmãos não vai poder estar no domingo pela manhã. Então realmente está cada vez mais forte a possibilidade de termos somente um culto às 17 horas. Então retornaremos no dia 19 de julho, possivelmente às 17 horas. Daqui para lá nós conversaremos. Nós estamos comemorando com 3 aniversariantes nesse final de semana. Vitória, no dia 28, ou seja, hoje, né? Nós já falamos a semana passada sobre isso. Hoje, Vitória está aniversariando. No dia 30, Antônio Flávio. E no dia 5, Flávio Tavares, pai e filho. No dia 30/6, o pai. E no dia 5 de julho, o filho. A minha oração é que o Senhor esteja abençoando vocês todos. Vitória, Antônio Flávio e Flávio. Né? Flávio e Flavinho. Que o Senhor mantenha vocês no poder e na unção dele, que o Senhor coloque suas palavras sempre nos lábios de vocês e que vocês sejam testemunhos do poder de Deus para a honra e glória dele. Continuamos falando sobre esperança, irmãos. E eu queria trazer nesta manhã o mesmo texto que trouxe na semana passada, para trazer alguns complementos. A gente está em Lucas capítulo 10, dos versos 40 a 42. A semana passada nós vimos dos versos 38 a 42. Eu queria destacar os versos 40 a 42 nesta manhã, para falarmos sobre encontros com o Mestre. À noite nós falaremos do encontro que ele teve, ou que Jesus teve com Pedro, à beira do mar da Galileia, mas quero continuar nesta manhã falando do encontro que Jesus teve com Marta e Maria. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 10, 40 a 42. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vimos a semana passada, através de um questionamento, como você receberia Jesus? E percebemos que de repente viu Marta viu Jesus como um hóspede importante, e Maria viu Jesus como o mestre. O hóspede importante ou o mestre? Diante dessa resposta, nós podemos pensar, enquanto Marta pensava no material, Maria valorizava o espiritual. E aí percebemos que as ocupações diárias te objetificam. Ou, se você escolhe o espiritual, você sabe certinho a sua função. Você sabe literalmente a sua função e, logicamente, não deixará se embaraçar com os periféricos. E o que quer dizer, basicamente, Maria escolheu a boa parte para você? Resolvi pensar nisto nessa manhã. E aí eu percebo 2 ensinamentos aqui, a partir do momento que Maria simplesmente, como diz o texto, se coloca aos pés do Mestre para ouvir o que ele fala. Primeiro, há um esvaziamento de si. Irmãos, percebam, Marta estava ocupada com muito serviço, enquanto Maria ficou sentada aos pés do Senhor. Marta se ocupava com as coisas materiais daquele encontro, enquanto
Maria simplesmente se colocava para que o Senhor falasse para ela, ou seja, ela queria ouvir exatamente o que o Senhor falasse para ela, ou que o Senhor ia falar para ela. A boa parte é estar sentado aos pés do Senhor para ouvi-lo. Mas o que quer dizer isso? O que tem finalmente aos pés do Mestre? Quando a gente para pensar na palavra de Deus, nos eventos bíblicos, na vivência com Jesus Cristo, a gente percebe que aos pés do Mestre, diante da sua voz, a tempestade se desfaz. Marcos capítulo 4, no verso 39, lembra? A tempestade exatamente na voz do Mestre, ela se desfaz e faz com que os discípulos questionem quem é esse que até o mar, os ventos e as ondas lhe obedecem. Diante da voz do Senhor, as tempestades se desfazem, mas não somente as tempestades, a ansiedade se esvanece também. Mateus capítulo 11, no verso 28, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim e descansem. É assim o convite do Senhor. Então, diante da voz do Senhor, simplesmente Maria entendeu que poderia se esvaziar de si. Diante da voz do Senhor, há provisão. Mateus capítulo 14, nos versos 19 a 21, simplesmente Jesus transforma 5 pães e 2 peixes em alimento para 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Ainda sobraram 12 cestos. Assim é diante da voz do Mestre. Estar aos pés do Senhor, ouvindo sua voz, traz esperança. Faz com que nós não nos preocupemos com o que temos que ter para nós, ou seja, as coisas materiais. Faz com que nós entendamos que somente as coisas espirituais são importantes para o Senhor. Afinal, foi assim que ele falou para Marta em relação a Maria. Ela escolheu a boa parte. A boa parte sempre está aos pés do Mestre, sempre está no esvaziar-se para ouvir a voz do Mestre. E aí, a gente entende um pouquinho o que Jesus Cristo quer dizer em João capítulo 3, no verso 8, quando já vimos esse texto, ele falando para Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Irmãos, entender essa palavra é simplesmente se esvaziar de si e assumir que seu caminho é traçado pelo Espírito Santo. É não se preocupar de onde vem nem para onde vai. É entender que as coisas espirituais, os assuntos espirituais, eles são mais importantes que os materiais. João 8,32, conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. É interessante percebermos isso. Veja, tente imaginar Marta preocupada, como eu indiquei para você a semana passada, com tudo que tinha que dar conta naquele momento, enquanto simplesmente Maria se deixava levar pelos ensinamentos do Senhor. Livre das preocupações do dia a dia, do que deveria fazer naquele momento para receber aquele convidado. Livre. Estar livre, entendendo o direcionamento do Espírito, entendendo claramente que a voz do Senhor, ou diante da voz do Senhor tudo acontece, é assumir e escolher
a boa parte. Maria entendeu isso. Maria entendeu isso. E assumir e escolher a boa parte, além de estar esvaziado de si, ou seja, livre das preocupações, dos problemas, é viver na presença da alegria. Eu fico imaginando, enquanto Marta corria para lá e para cá, a alegria de Maria ao ouvir Jesus falar, ensinar, dizer o que deveria ser feito, como deveria ser vivida a vida, como deveria caminhar no caminho, porque a vida se caminha exatamente assim. Um passo de cada vez, ouvindo a voz do Senhor, sendo direcionada pelo Espírito e buscando alegria na presença dele. Ouvir a voz do Mestre é se distanciar dos empecilhos. Nada nos separará do seu amor. Nada. Entender a voz do Mestre, ou pelo menos tentar entender, é entender que o Senhor tem o melhor para nós. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Na fala do apóstolo Paulo, é exatamente assim que se descreve a alegria apesar de tudo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora perceba, nesse discurso todo de possíveis sofrimentos, de possíveis lutas, simplesmente o apóstolo Paulo descreve: somos mais que vencedores. E como é que fica o vencedor diante de sua vitória? Talvez você questione, mas Emilson, como é que se fala de alegria diante de tantas lutas, tantas possibilidades de sofrimento, diante de possibilidades de tristeza? Como fica o vencedor diante da vitória? O apóstolo Paulo nos relata como mais que vencedores. Mais que vencedores. Porque eu entendo que a vitória é do Senhor. E é assim que o apóstolo Paulo descreve. É exatamente assim. Ninguém, nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Nada, nem ninguém nos separará do amor de Cristo. Quando o apóstolo Paulo está se referindo a Deus, ele diz exatamente assim: o amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, sabemos exatamente que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É assim que ele diz em Romanos capítulo 8, no verso 28. E eu imagino Marta pensando assim, exatamente assim. Exatamente assim. Ninguém pode me separar. Ninguém pode me separar do meu Mestre, do meu Senhor. Perceba o comportamento de Maria, mesmo diante do comportamento ansioso de Marta. Continuou ali, aos pés do Mestre.
entendendo claramente como deveria funcionar a sua vida, descansando diante do Senhor, ouvindo a sua voz. Estar aos pés do Mestre não estar apenas esvaziado de si, mas sentindo a alegria da presença, da esperança, da paz, da verdade, da vida, do caminho. Estar na presença do Mestre, estar na presença do Salvador, da salvação, daquele que era, que é e que há de vir a ser. Estar na presença do Mestre, aos pés do Mestre, é estar aos pés do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, daquele que tem a chave da vida nas mãos, daquele que é único, que tem poder para ministrar a salvação e abrir o livro da vida. Estar aos pés do Mestre é como ter uma experiência tremenda, como Pedro, Tiago e João tiveram em Mateus capítulo 17, nos versos 1 a 4, quando Jesus os leva para uma experiência ímpar. Assim relata a Bíblia. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Estar aos pés do Mestre é ter uma experiência assim. É estar numa experiência tão boa, tão envolvente, tão glorificante, tão graciosa, que simplesmente dá vontade de fazer uma barraca, uma tenda, e ficar ali só olhando, contemplando a graça, a glória do Senhor. Estar aos pés do Mestre, meus irmãos, é entender que mesmo que sintamos medo, que foi assim que aconteceu com Pedro, Tiago e João, diante da experiência maravilhosa, sentiram medo. Mesmo que sintamos medo pelo poder que simplesmente se apresenta diante de nós, é sentir a glória de Deus na vida da gente. É entender claramente o que Ele quer para nós. Me parece que naquela experiência simples, Maria, sim, se viu esvaziada de si mesma, sem se preocupar muito com as preocupações dos outros, com as suas possíveis preocupações ou necessidades, entendendo claramente que ali estava boa parte daquele encontro, daquela visita, entendendo claramente que aos pés do Senhor seus ensinamentos estariam presentes em sua vida. É interessante que pensemos sobre esse encontro de Jesus com Marta, aliás, com Maria, porque Marta teve um encontro também, mas se preocupou muito mais com as suas necessidades materiais e com as necessidades
do visitante. Esse encontro com Maria nos ensina muito. A pergunta continua: Emilton, como é que você receberia Jesus se fosse o caso? E eu repasso a pergunta para você. Ele é um hóspede importante ou mestre? Você escolhe. Como eu perguntei na semana passada, o material ou o espiritual? As ocupações diárias ou descansar na esperança total do Senhor? Maria fez sua escolha. Maria fez sua escolha. E agora o Senhor passa essa escolha para nós. Eu quero terminar lendo Lucas capítulo 10, 42 novamente. Quando Jesus Cristo diz que apenas uma é necessária. Apenas uma escolha é necessária. E Maria fez essa escolha. Jesus chama essa escolha de boa parte. E concluindo, como eu concluí na semana passada, ele diz que esta escolha dela não lhe será tirada. Essa é a minha oração para você. Diante do Senhor, qual é a escolha que você faz? Nós continuaremos mais tarde falando sobre mais um encontro. O encontro de Jesus com Pedro, à beira do mar da Galileia, registrada no Evangelho de João, capítulo 21, nos versos 15 a 17. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar nesse momento, engrandecer o teu nome, pois tu és o único digno de receber toda honra, louvor e glória. A minha oração, Senhor, é que nós entendamos que aos teus pés nós simplesmente nos esvaziamos de nós e precisamos entender o que o Senhor quer para nós. Aos teus pés a alegria, a regozijo, a resposta, a esperança. Aos teus pés, Senhor, as tempestades cedem, a ansiedade diminui, as barreiras são rompidas. Aos teus pés há entendimento, há sabedoria, há maturidade. Aos teus pés, Senhor, há uma aprendizagem de vida. A minha oração é que nós compreendamos assim, que o Senhor esteja nos ensinando, que o Senhor esteja ministrando o seu Espírito para nós e com seu Espírito nos ensinando. Queremos aprender aos teus pés, Senhor. Entender claramente esse esvaziamento e também esse preenchimento de alegria, nos ensinando a nos distanciar daquilo que não interessa para nós diante de Ti. Que o Teu amor, a Tua graça e a Tua unção nos consolem, trazendo esperança para o Teu povo. Assim oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Deleite-se aos pés do Mestre e receba dele paz, esperança, amor, sabedoria, maturidade. Que o Senhor nos abençoe.